acesso de idosos à gratuidade ou desconto no mínimo de 50% no valor das passagens interestaduais de ônibus, trens ou barcos é um direito garantido pelo Estatuto do Idoso, pela legislação no sistema de transporte coletivo interestadual. As empresas reservarão 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos em Mato Grosso. Entidades vão assinar amanhã um protocolo de intenção para orientar e fiscalizar o transporte rodoviário da pessoa idosa, garantindo assim o direito previsto em lei. E é sobre este assunto que eu recebo aqui no estúdio do Jornal da Manhã a defensora pública Sandra Alves. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Sandra, o que preconiza essa lei que foi estabelecida junto com o Estatuto do Idoso em relação à gratuidade e os descontos para as pessoas idosas? Então, nós temos hoje a previsão de que em cada deslocamento, em cada viagem do transporte interestadual, intermunicipal, o idoso tem direito à gratuidade de 2 poltronas. Além disso, já havendo 2 idosas realizando a viagem, as demais poltronas o idoso tem direito aí a 50% no pagamento da sua passagem. O que tem acontecido com muita frequência no Estado e que é objeto de reclamação constantemente é que esse direito não está sendo respeitado, né? E para atender essa população, trazer uma conscientização acerca do seu próprio direito e conscientizar também as empresas, o restante da população sobre a existência desse direito, é que a gente começou aí essa iniciativa com diversas entidades. Exatamente, diversas entidades agora vão assinar, né, essa carta de intenção. Quais são os órgãos que vão ser representados? De que forma vai acontecer uma fiscalização? Isso quer dizer que as empresas estão mentindo para os idosos quando eles alegam, por exemplo, que não tem já passagem gratuita e isso garante, por exemplo, o desconto? De que forma que vai haver essa força de trabalho em prol da pessoa idosa? Então, existe o nível de reclamação é muito alto. Então, assim, diariamente, em qualquer momento em que você pare para conversar com o idoso, ele vai te relatar um instante em que ele não obteve o direito à gratuidade ou ao desconto da passagem. Uma coisa que nós ressaltamos é a questão do direito. Existe previsão na legislação interna do direito ao idoso, ao ter negado esse direito, de obter por escrito a justificativa da negativa da passagem. Isso vai nos auxiliar a controlar essa questão da atitude correta ou não das empresas. A iniciativa, diante dessas reclamações, veio até nós, até a Defensoria Pública, especialmente até o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e nós reunimos aí Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de fiscalização, Ministério Público, a AGER, a NTT, para realizar a maior conscientização e fazer a fiscalização. E como nós pretendemos fazer essa fiscalização? Nós vamos estar aí junto aos ônibus, né, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual. Após o ônibus sair do ponto inicial, a gente vai fazer a fiscalização. O PROCON também vai nos auxiliar nessa tarefa. Entendi. Então, o idoso ele vai ter o direito de conseguir uma carta de negativa da empresa que alega que não tem mais os assentos disponíveis para a gratuidade. E, de forma surpresa, vai haver a fiscalização, no caso, nesse ônibus interestadual e também o intermunicipal. E essa carta vai ser emitida a partir de quando para o idoso? Então, essa justificativa por escrito da negativa, ela já é uma previsão na legislação. É que, diante da falta dessa informação, os idosos ainda não a exigem quando eles têm a negativa da gratuidade total ou a negativa do desconto de 50%. E a fiscalização será surpresa, sim. Nós vamos verificar se esses ônibus estão, após saída do ponto inicial, respeitando o direito. Agora, Sandra, uma lei que não existe fiscalização, que não existe sanção, não funciona no Brasil. Existe sanção nesses casos? Então, esse é o motivo de nós trazermos a NTT e a AGER também como parceiros. Essas são as instituições que podem impor a multa à agência de transporte que está descumprindo o direito. E realmente, o nosso maior objetivo
é a conscientização da população e fazer a eficácia desse direito, que sem a fiscalização a gente não consegue. Agora, é grande a demanda por idosos que pedem a gratuidade nos assentos? É muito grande. Como nós estamos atuando diretamente no Conselho Estadual do Idoso, e nossa função é aí fomentar os conselhos municipais a estarem mais próximos e fazendo essa educação em direitos, é muito alta a demanda e a reclamação. Agora, durante as discussões em relação a esse protocolo de intenção, pode haver alguma novidade, alguma nova regra, novas ponderações? Então, esse é um trabalho pioneiro aqui no estado de Mato Grosso. Nós estamos reunindo aí as instituições em separado, têm força, mas não tem o potencial de todas essas instituições juntas, né? E durante as primeiras ações, nós vamos identificar em que ponto nós temos que fortalecer a atuação. A fiscalização a gente já sabe que é um dos principais, mas a questão também de como levar mais a cada idoso a consciência do seu direito, de educar também aquele jovem que vê que o idoso está tendo seu direito desrespeitado, também é foco do nosso trabalho. Agora, o idoso, ele se sente à vontade para denunciar? Você mesmo disse que é importante da publicidade de todo o instrumento dessa lei para que a fiscalização seja também mais rigorosa, ocorram talvez possíveis punições. O idoso, ele está reclamando ou não? O idoso reclama. Ele tem procurado os conselhos municipais, ele está cada vez mais erguendo a sua voz, né? E isso é muito importante. No Brasil, a gente ainda precisa aprender a envelhecer. Nós ainda não estamos preparados para o nosso envelhecimento. E a cada vez que nós levarmos educação em direitos para esses idosos, a consciência e a resposta tem sido muito positiva. O idoso está realmente erguendo a sua voz e reclamando. Olha, recentemente a gente comemorou o Dia do Idoso e muitas reclamações vieram em relação também ao transporte aqui no município de Cuiabá e também de Várzea Grande. Vai existir alguma discussão em relação também a essa tratativa, essa falta de respeito que os idosos reclamam, por exemplo? Então, a função do conselho é justamente fazer essa intermediação, ouvir a reclamação da sociedade civil e levar os resultados para o poder público, né? Essa é a função do conselho, por isso que nós estamos abertos a ouvir os idosos. E fazendo aí uma somatória, reunindo todas essas informações e fomentando cada vez mais a discussão, é que nós vamos conseguir aí bons resultados. Ok, muito obrigada pela sua participação. Bom dia.